Sejam bem-vindos à segunda palestra sobre esse arquétipo maravilhoso. Através dele, a gente tem mergulhado em tantos ensinamentos que são tão preciosos, tão importantes, principalmente no momento atual que a gente está vivendo aqui no planeta Terra. Se você gostar do nosso assunto, eu peço que você dê o joinha, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações conforme orientado abaixo. Informações sobre nós e nosso trabalho você encontra no nosso site, o link também está aqui abaixo. Tem uma novidade para vocês. Vocês se lembram que quando nós começamos a trabalhar com a magia da transformação, nós usávamos o cristal. Depois ele foi substituído pela música, pela melodia. Agora você tem as duas opções. Caso você queira trabalhar com a MT através do cristal, essa opção voltou a estar disponível. Continuamos trabalhando com a música. Se você quiser usar o cristal, você também vai receber a melodia, tá? Mas tem gente que prefere. O pessoal gostava muito de ter o cristal como parte do processo, então se você desejar trabalhar com a MT com o auxílio do cristal também, você tem de volta essa opção, tá certo? Você pode conferir lá no nosso site, no link da Magia da Transformação. Se você não quiser o cristal, tudo bem. Você pode continuar trabalhando só com a melodia, que tá tudo certo. Bom, gente, Arcanjo Miguel, um nome tão conhecido, e a gente tem esse conhecimento por causa da Bíblia, do cristianismo. Conhecemos Miguel através da Bíblia e, obviamente, outros livros, né? Mas é muito mais conhecido através da Bíblia. E assim que o pessoal migrou para o movimento holístico, místico, espiritualista, toda essa bagagem cultural, religiosa, de certa forma, também veio junto. Tanto que a gente vê Jesus, Maria, Miguel, Gabriel como nomes bastante presentes. O próprio São José também continua presente com outro nome. E assim segue. No entanto, não adianta a gente migrar para uma nova filosofia se o entendimento não muda. Porque o que é mais importante de ser alterado, quando você expande a consciência, é a compreensão das coisas. Por quê? Que expansão da consciência que é essa? Se você expandiu a consciência, então espera-se que a sua percepção das coisas também seja expandida. Se você diz que expandiu a consciência, mas continua se enxergando do mesmo modo, é porque não expandiu. Se você diz que expandiu a consciência, mas enxerga a vida do mesmo modo, é porque você não expandiu. Se você diz que expandiu a consciência, mas enxerga os processos da vida, os espíritos, os amigos, os amparadores, da mesma forma que você enxergava lá, então não expandiu a consciência. Quando você expande a consciência, claro, começa mudando a percepção. Não tem jeito. É impossível. Se eu vejo uma situação na minha vida como um problema, ao expandir a consciência, eu enxergo de outra forma. Se eu realmente me iluminei, eu não estou falando de expansãozinha, estou falando de expansão, abertura mesmo de consciência. Todo mundo está subindo um degrau de cada vez, todo dia. Não tem jeito de impedir isso. Até as pedras estão evoluindo. Eu estou falando de expansão de consciência, de salto quântico. Quando você expande, aquilo que era problema, ou que você pelo menos via dessa forma, você já não enxerga assim. Aquilo que você via como ruim, você não precisa ver como bom, mas você vai enxergar algo positivo naquilo. Se você, antes de expandir a consciência, enxergava esses mentores espirituais como deuses que estavam lá, e você aqui, aos quais você pedia favores,
e você expande a consciência, você já não vai vê-los dessa forma. Porque são todos irmãos. Se você expandiu a consciência, então você sabe, você está ciente de que o Uno, o único Deus que existe, o Criador, o todo, está dentro de todos nós, porque nós estamos dentro dele. Se nós estamos dentro dele, somos ele em essência, então tudo que existe dentro dele, que é parte de nós, compreende-se como irmão. Se tudo que está dentro dele é, em essência, irmão, então não precisa dessa percepção de consciência atrasada de uns lá e nós aqui. Se você tem um irmão de sangue, por exemplo, você vê o seu irmão de sangue como melhor do que você? Você vê o seu irmão de sangue como um ente que pode alguma coisa que você não pode? Não, ele pode ser capaz de desenvolver algo na vida que você ainda não desenvolveu. Mas a capacidade você também tem. Você não vê o seu irmão de sangue como algo muito superior a você, um Deus que você tem que adorar e servir e ficar rezando para ele te ajudar, pedindo. Você vê assim? Não. Você vê como alguém como você. Um pouco mais desenvolvido em algumas coisas, menos desenvolvido em outras, e vocês estão ali na paralela. Eu estou dizendo isso porque a gente precisa desconstruir essa imagem que tem dos seres de luz como coisas muito superiores a nós e a gente precisa ficar adorando, prestando culto e rezando, pedindo. Porque enquanto a gente interagir nesse nível de consciência, a gente não vai entrar em fase com eles. Claro que eu sei que eles são mais adiantados, mais capacitados em muitas faculdades espirituais, muito além de nós no quesito evolução, mas são nossos ajudadores, nossos apoiadores. Sem esta compreensão, você não ressoa com nenhum deles, não entra em fase com nenhum deles. Porque essa cultura de nós aqui e eles lá é uma cultura de separação. A mesma coisa fizeram com Deus. Deus é um cara que está num trono inalcançável e você aqui. Isso é perfeito para tirar de você todo o acesso a ele. Para tirar de você a ligação que sempre existiu entre você e ele. Fizeram isso também com os espíritos. Não bastou fazer com Deus, agora fizeram com os espíritos também. É óbvio que nós respeitamos essa hierarquia cósmica porque ela existe. Ela existe num sentido de alguém que se desenvolveu, trabalha para desenvolver os outros que ainda não estão desenvolvidos. Ponto. Isso é a hierarquia espiritual. Ninguém manda em nada. Isso é coisa de planeta Terra. Isso é ego. Eu mando em você, você obedece. Você manda no outro, ele obedece. Essa hierarquia a gente vê na quarta dimensão, nas zonas mais inferiores. Nas colônias você vê os ministros, todos respeitando todos. Eu entendo que o ministro tal tem uma elevação maior, portanto eu o respeito. Respeito é diferente de submissão. É bem diferente de submissão. Eu sei que por mérito ele tem mais condições de executar aquilo. Eu respeito. Mas eu trabalho em parceria com ele, porque a política do reino de Deus é a seguinte: quanto maior, mais serve. O que o ego quer? Quanto maior, mais quer ser servido. Essa inversão de valores, porque a ética humana é completamente diferente da ética desses espíritos, é por isso que o planeta está assim. Porque a ética lá de cima é essa: quanto mais eu recebo, mais eu dou. Qual que é a ética daqui? Quanto mais eu recebo, mais eu mando, mais eu tiro, mais eu quero que os de baixo me sirvam. Está tudo errado. Seguindo esse modo de organizar as coisas, cria-se
tudo que nós estamos vendo aí. Tudo. E a ética e a política do reino de Deus, que é a política que o nosso amigo segue severamente, essa política, se for instaurada aqui nesse planeta, tudo resolve, tudo acaba, esse sofrimento, tudo. Porque eu vou entender o seguinte: se eu recebo mais, o todo, o Criador, Deus, está me convocando para doar mais. Quanto mais eu tenho, mais eu devo oferecer. É assim. Por isso que muitos não querem crescer. Porque no inconsciente sabem, porque ninguém começou aqui, que se eu crescer, eu terei que ajudar. Eu terei que trabalhar, eu terei que servir. Porque espera-se que eu faça isso. Se eu não faço, lembra da parábola dos talentos? Há uma cobrança. E essa cobrança acontece com todos nós o tempo todo. A natureza já faz isso. A natureza deu, por exemplo, para o leão uma força incrível, garras enormes, velocidade, precisão, dentes gigantescos, ferocidade. Muito poder, né? Quando você olha para o leãozinho. Ou para o tigre, ou para qualquer outro predador que chame a atenção. Ok, a natureza conferiu todos aqueles atributos. Mas se você observar, o que ela cobra dele é bem proporcional àquilo que ela deu. O leão está inserido num ambiente extremamente competitivo. E é exigido dele que ele faça uso de tudo o que foi dado, para que ele evolua. O leão é o felino mais poderoso lá da savana. E para complicar a situação dos outros, o leão ainda anda em bandos, porque a natureza compensa algumas faltas. O leão, ele não é tão ágil quanto o leopardo, por exemplo. Por ele não ser tão ágil, caçar sozinho fica difícil. O tamanho, às vezes, traz algumas complicações para o leão. Deixa ele meio desajeitado. O leopardo é menor, mais ágil e consegue caçar sozinho sem nenhum problema. O guepardo, por exemplo, que é um outro felino lá da savana, não é tão forte quanto o leão, não tem garras tão poderosas quanto o leão, não tem a musculatura tão forte quanto a do leopardo para fazer certas coisas. O que a natureza fez? Concedeu ao guepardo algo que o leopardo e o leão não têm. Extrema velocidade. Tanto que o guepardo é o mamífero terrestre mais veloz. Ele não consegue pegar, por exemplo, a gazela e carregar no dente até em cima da árvore. Ele não tem aquela força muscular do leopardo. Mas ele tem uma grande velocidade que o leopardo não tem. Mas se você observar na savana, a natureza exige que o guepardo faça uso daquilo que ela deu. Por isso, muita atenção ao que você pede, ao que você quer do universo. Porque numa mão divina, se fosse assim, tá? Numa mão divina, vem o que você quer. Na outra vem a conta. É assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso arquétipo sabe exatamente o preço das coisas. Tem uma coisa muito legal que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Por que eu não vou falar agora? Porque eu sei que a maioria vai ficar aqui até 15, 20 minutos no máximo. E se eu falar isso agora, essa maioria que vai sair antes do tempo que é necessário. Por isso, daqui a pouco eu falo essa coisa muito boa. E lá no final da palestra, eu vou trazer um depoimento meu que tem tudo a ver com os ensinamentos desse arquétipo. Ok, a gente mergulhou na compreensão quem é como Deus, e eu espero que você tenha passado a semana pensando nessa pergunta e principalmente entrando em fase com a essência da resposta e com a essência da proposta desse ser espiritual.
Agora, a pergunta é, quem é como Deus? O nome dele faz essa pergunta. Mas quem é ele? Quem é esse arcanjo Miguel? Nós vamos discutir nessa palestra sobre o ser e sobre a mitologia que envolve o arquétipo. Mitologia você coloca entre aspas, tá? Porque eu só uso essa palavra como protocolo, vamos falar assim. Mas quem é o ser Miguel? Que aparece várias vezes na Bíblia. A gente já estudou que ele é um arcanjo. Na verdade, nos 66 livros que estão na Bíblia, não estou falando dos apócrifos, os 66 livros, ele é o único ser espiritual que recebe o título de arcanjo. A gente sabe pela espiritualidade, pelos apócrifos também, que há outros, o próprio Gabriel. Gabriel aparece na Bíblia como uma figura de bastante autoridade espiritual, mas não é dado a ele o título de arcanjo formalmente nesses 66 livros. A gente entende que há uma grande autoridade por trás de Gabriel, mas em nenhum momento nos 66 livros ele é chamado diretamente de arcanjo Gabriel. O único que é chamado diretamente de arcanjo nos 66 livros é Miguel. A palavra arcanjo significa anjo principal. É um anjo de muita autoridade. E Miguel, o ser espiritual, tem tanta autoridade que várias interpretações teológicas, vários conceitos teológicos até associam Miguel a Jesus. Existem algumas religiões que consideram Miguel Jesus, sendo a pessoa espiritual de Jesus. Tamanha autoridade do arcanjo. Mas, na espiritualidade, nós sabemos que Miguel é um e Jesus é outro. Como anjo principal, ele exerce um papel, porque ele serve num raio. A hierarquia cósmica é toda organizadinha, tá? Não é igual a Terra não, essa bagunça. Cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que compete. Ninguém mandando em ninguém, ninguém intrometendo em ninguém, mas todos trabalhando pelo bem comum, em nome desse bem comum, do crescimento, da expansão, do amor, e para que todos sejam beneficiados. A política do reino de Deus não tem esse negócio de panelinha, de lavagem de dinheiro aqui, de não sei o que eu vou fazer isso aqui para tirar um por fora. Não, é tudo respeitando o direito de todos. Ninguém trabalha para si. Sabia disso? No reino de Deus ninguém trabalha para si. Porque existe um protocolo, que é o protocolo dele, do arquétipo e do ser também. Eu sirvo ao todo. E o todo me serve. É por isso que as pessoas batem a cabeça, sofrem, não querem esse negócio de evolução espiritual e tá passando um avião, acho que tá captando o sinal aqui, o sonzinho, o microfone. Não quer esse negócio de evoluir, não quer esse negócio de ajudar, só quer os próprios interesses, o planeta ego azul. Funciona dessa forma. Sou eu, e até no movimento holístico tem isso. Já discuti sobre essa frase aqui com vocês uma vez. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Tem alguém que diz isso aí. É assim, o ego é assim. No reino de Deus não tem esse negócio. É tudo para todos. Por isso que aqui está assim. Porque ninguém pensa dessa forma. E quando você vai falar dessa forma para as pessoas daqui, a primeira resposta que vem, a retaliação, mas e as minhas necessidades? Quem é que vai pensar em mim? Quem é que vai pensar nas minhas coisas? Mas eu tenho que fazer primeiro por mim. Como se o reino de Deus estivesse dizendo para você não fazer por você. Quando se fala trabalhar pelo todo, você não faz parte do todo? Ué, não estou tirando você. Só estou colocando todo mundo. Você não vai fazer só para você. Presta atenção no empresário. Quando ele desenvolve um projeto ou um produto, pensando na qualidade de vida dos seus clientes, das pessoas, querendo melhorar o mundo,
Perceba como que existe uma prosperidade ali, o fluxo vai e que vai mesmo, porque a lei da prosperidade é gerar recursos. A natureza investe em quem gera recursos e não investe em quem não gera. Se você tem um pensamento egoísta, egocêntrico, você paralisa o fluxo. E uma pessoa que tem um pensamento de multiplicar, né, crescer e multiplicar e ajudar e promover melhoria, a natureza investe. Por isso esses seres são tão poderosos. Porque eles trabalham pelo todo. Miguel não trabalha para ele. Jesus não trabalha para ele. Maria não trabalha para ela. Todos eles são um instrumento a favor do progresso do todo. Se você começar a se colocar nessa posição, eu sou um instrumento do todo. Eu existo para servir o todo. Tudo em mim precisa ser usado para melhorar o todo. O dom que eu tenho não é para mim. Uma pessoa que canta, ela não canta para ela. Ela canta para quem está ouvindo. E na maioria das vezes, quem canta nem gosta de se ouvir. A voz é para o outro. Os dons mediúnicos que eu tenho, não é para mim. Que sentido tem eu usar só para mim? Eu usar minha vidência para ver as coisas para mim. Eu usar meu dom de canalizar para canalizar para mim. Qual é o sentido? Não, eu canalizo para os outros. Os dons que eu tenho são para os outros, para servir os outros, para ajudar os outros. Isso não quer dizer que eu não esteja me favorecendo, me ajudando nesse percurso, porque eu sou parte do todo, lembra? Quando eu falo de servir ao todo, eu também estou servindo a mim. Se você começar a se entender, a se enxergar como um instrumento de progresso no todo, você vai perceber como seus caminhos de prosperidade vão se ampliar. É muito mais próspero vibrar dessa forma, eu estou aqui para servir, do que eu estou aqui para ganhar, lucrar, possuir, conquistar, que é totalmente ego, né? Se a pessoa soubesse que no servir ela ganha muito mais do que na busca ansiosa pela posse, ela soltaria isso. Mas não solta. Muita gente está me ouvindo, está compreendendo, mas não solta. Na vida, no dia a dia, não solta. E se não solta, trava, não flui. Miguel é um extraterrestre. Ele não é desse plano. Ele participa com outros seres, inclusive o próprio Jesus. Há muito, 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 muito tempo ele faz parte da equipe de Jesus e é um extraterrestre. Estou dizendo isso porque quando a gente fala Palas Atena, tá é a mestra que viveu aqui, então ela responde aqui para nós na forma do avatar, Atena. Mas Miguel é um extraterrestre. Ele é visto na Bíblia como um anjo. O que é um anjo? É uma criatura espiritual, algo fora da Terra. Como eles não tinham essa ciência de falar, é um ET. Não, não tinha. Então era anjo, uma coisa que vinha de lá. Mas o que é o lá? Da nuvem, porque não sabia que tinha outras galáxias, outras dimensões, outros planetas, então vinha do céu. Tanto que se fala até hoje, né? Quando eu morrer eu quero ir para o céu, porque é a compreensão que as pessoas tinham que Deus estava lá, porque os que Deus mandava vinham de lá. Não é assim? Então virou anjo. Mas é um extraterrestre de grande desenvolvimento espiritual e que colabora com Jesus no projeto Terra há muito, muito, muito tempo. E há muito tempo, quando eu comecei a ter as visões que mais tarde se transformariam em materiais como esse, que está chegando até você, eu tive um sonho com a missão de Miguel. Eu estava num local que tinha um rio assim com águas bem agitadas. De um lado tinha umas pessoas e essas pessoas precisavam atravessar para o outro lado. Só que não tinha ponte. E quando eu olhei acima do rio, estava Miguel, a figura angelical. Ele estava voando em cima do rio. Ele seria a ponte. E essas pessoas
eram transportadas por ele para o outro lado do rio. Eu vi assim, ele lá em cima, ele fazendo com o braço, como se fosse levitando essas pessoas, e essas pessoas atravessavam esse rio. E eu nunca me esqueci desse sonho. Hoje o que a gente está discutindo nessa palestra e na primeira é exatamente a missão que existe nesse ser e nesse arquétipo. Ele é o condutor, ele é a ponte. Mas ele está representando uma coisa. Lembra que eu falei isso lá atrás? Esse ser representa uma face de Deus. Nada do que ele faz ou quem ele é para ele. Você realmente está entendendo isso aqui? Porque se você não entender, você vai começar a adorar esse anjo, esse ser espiritual, esse extraterrestre, esse irmão cósmico. Mas se você entende que tudo o que ele é e tudo o que ele reflete é para passar uma mensagem do todo, do Criador, você tira os olhos dele e olha para a essência que ele representa. O que ele estava fazendo ali acima do rio é representando a face de Deus do raio azul, que a gente conversou lá atrás. Guia o povo pelo deserto até a terra prometida. O caminho entre uma terra e outra, você viu que eu falei para você que tinha um rio no centro, não dá para atravessar. O caminho, a ponte para a terra prometida, era representada por Miguel, não é Miguel. Eu tenho que explicar isso aqui, senão você vai começar a fazer novena. Não é para fazer isso. Ele não é o caminho. O que ele representa é o caminho. Você está entendendo isso mesmo? A ponte para a terra prometida é a essência do arquétipo. Miguel é um colaborador de tudo isso. E é só. Tá bom? Discutindo o Êxodo. Yahvé, o Deus dos Hebreus, aparece como Deus dos Hebreus, tá? Mas ele é muito mais que isso. Ele tem 2 braços. E esses 2 braços, a gente já falou sobre eles. Gabriel, Miguel. O que anuncia, o que protege e guia. Mas ambos professam a verdade. Tanto que, geralmente, onde aparece um numa missão, está o outro. No livro de Daniel, Gabriel aparece a Daniel e começa a dar a ele instruções proféticas, porque Gabriel é o anjo anunciador, tem a sabedoria, a intelectualidade. Ele vem explicar uma série de coisas para Daniel. E ele fala que tentou executar uma missão, mas não conseguiu. Porque havia uma oposição de um outro príncipe. Ele está se referindo a uma entidade negativa. Havia um bloqueio ali. Ele não podia passar. E como não é tarefa de Gabriel, porque não é do raio azul, ele é do raio branco, da pureza espiritual, ele chamou Miguel. Ele conta no livro de Daniel que ele chama Miguel, Miguel vem ajudá-lo e ele consegue cumprir a missão dele, porque é Miguel quem atua com esse tipo de ser nessa situação. É o raio azul. E ali foi resolvido o que tinha que ser resolvido e Gabriel conseguiu levar a mensagem. Então, sempre um está ajudando o outro. Eles são braços desse Yahvé, desse ser de luz, de muita luz, que guia a humanidade há muito tempo, que está mais presente na Terra do que a gente imagina. E há pessoas ouvindo isso aqui, nesse momento, que estão se perguntando: que Yahvé que é esse? Quem tem ouvidos que ouça. Muita coisa nessa palestra eu vou dizer nas entrelinhas. Muita coisa eu vou dizer diretamente. Agora, por que eu vou dizer nas entrelinhas? Porque eu não posso falar claro para você? Não, não é isso. É porque eu quero que você pense. É porque eu quero que você se questione. Porque eu não estou aqui como representante da verdade absoluta,
trazendo a verdade absoluta e sendo dono da razão. Eu sou um pensador, um colaborador do trabalho da luz. Então eu estou aqui jogando sementes de compreensão em você. Por isso que algumas coisas eu vou deixar aqui. E você vai pensar, para você se desenvolver, para você se questionar e chegar às conclusões. Porque as conclusões que eu cheguei acerca de muita coisa na minha vida foi assim, pensando, questionando. Porque tudo isso que eu estou trazendo para vocês eu estudava desde criança. Eu ficava unindo uma coisa na outra, falando, mas isso aqui tem semelhança com isso aqui. E depois eu comecei a ter sonhos, visões, de tudo que eu ia trazer para vocês. Desde os 11 anos de idade eu venho tendo visões e recebendo coisas que eu ia entregar para o mundo quando eu fosse adulto. Me foi dito isso, óbvio que na época eu não estava pronto para entender nada, mas hoje eu compreendo. E quando eu sentava, todas as tardes, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu lia a Bíblia e eu sabia que aquilo ali era o princípio de um processo de estudos que resultaria no que a gente está fazendo aqui agora. Existe uma grande, mas grande mesmo, sabedoria na transfiguração que nós comentamos na primeira palestra. Moisés trouxe o Pentateuco, as leis do povo hebreu. Ele foi o representante daquele grande movimento para iniciar e para resgatar o Israel que havia se perdido, os filhos de Abraão. Então ele era conhecido como o profeta da lei. E Elias como o profeta que fez chover fogo do céu. Se você estudar a história de Elias, você vê que ele tinha uma mediunidade fantástica. Um médium extraordinário de efeito físico, assim como Moisés. Se você estudar todos os profetas do Velho Testamento, você vai perceber que em Moisés e Elias tem uma coisa diferente. O sucessor de Elias também foi um profeta fantástico, porque foi abençoado por ele. Ele passou o espírito de Elias para ele. Espírito de Elias, entre aspas. Batizou o sucessor que fez também coisas maravilhosas. Mas se você perceber, eles se destacam. E naquela época eles eram adorados pela cultura que se transformou na cultura judaica, né? Naquela época. Em determinado momento, Jesus, com alguns dos seus discípulos, não eram todos, alguns os mais íntimos, ele foi ao monte e ali houve a transfiguração. Jesus brilha como o sol e aparece ao lado dele Moisés e do outro lado Elias. E ali eles conversam, numa grande nuvem que envolve os três, eles conversam. E depois Jesus desce e os discípulos ficam maravilhados com aquilo que eles viram. Nessa transfiguração tem uma mensagem muito poderosa. Por que Jesus apareceu com Moisés e Elias? O que foi dito ali? Lembra que eu falei de João Batista? Vai juntando as pecinhas. O espírito de Moisés é um espírito de liderança, autoridade, para guiar as pessoas. Quando eu estava na igreja evangélica, tem muito tempo isso, eu soube que eu trabalhava, lá eles falam assim, né, ministério, que o meu ministério era no espírito de Moisés. Deixa eu explicar isso para o pessoal não achar que eu estou dizendo que sou a reencarnação de Moisés, tá, gente? Pelo amor de Deus. Trabalhar no espírito de Moisés significa que você tem uma missão semelhante. O trabalho dos filhos da Alva é um trabalho no espírito de Moisés. Eu preciso repetir isso aqui. Eu não estou dizendo que sou a reencarnação de Moisés. Quando eu falo que trabalho debaixo de um arquétipo, eu estou dizendo que o mesmo me influencia, me usa para fazer o trabalho. O trabalho que o Vinícius está fazendo é dirigido por um arquétipo, por vários. Mas quando eu falo da minha missão como missionário da luz, o arquétipo de Moisés me usa, porque eu estou fazendo um trabalho semelhante.
Eu estou ajudando pessoas a se libertarem dos faraós, que são muitos, e a atravessarem esse deserto para chegarem na terra prometida. Nesse deserto, muita coisa vem à tona. Deserto parece que é um lugar só de escassez, né? Não é. Vamos voltar em Jesus. Quando Jesus vai para o deserto, tem a escassez? Tem. Na ausência das distrações, você se percebe. A pandemia, por exemplo, foi um deserto. Aquele deserto ali possibilitou as pessoas a se olharem, se perceberem. Só que esse deserto também pode ser uma situação de oferta. Vamos lembrar Jesus. O que o diabo, entre aspas, falou para ele? A primeira coisa. Se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, então o pão representava um desejo. Olha a oferta aí. Na segunda tentação, o diabo, entre aspas, pediu para ele se lançar de cima do templo e os anjos o pegariam. Ele recusou. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Respeitou os limites da lei. Na terceira tentação, o diabo, entre aspas, oferece a Jesus os reinos da terra. Olha a oferta. Jesus era um homem que queria mudar o mundo. Então você pensa, quão tentadora era essa oferta para Jesus. Se ele tivesse poder sobre tudo, ele poderia instaurar o reino de Deus no planeta. Mas, em troca disso, ele teria que se sujeitar aos negativos. E ele recusou, obviamente. O poder do mundo. Jesus recusou porque ter poder aqui significa participar da coisa toda. Então o deserto não é só um lugar de escassez, é um lugar de oferta. Para você ser aprovado nesse deserto e chegar na vibração, na frequência da Terra Prometida, você não só precisa lidar com a escassez de uma série de situações para se conhecer, para se ver de verdade, como também você precisa se experimentar nas ofertas. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Tem duas formas. Uma é tira tudo e outra dá tudo. Com Jó, lá no Velho Testamento, foi tirando tudo. Jó era um homem muito próspero, muito rico, tinha tudo. Tudo que uma pessoa pode querer. Foi tirado tudo dele. E aí, o coração de Jó se mostrou. Quando você está passando por escassez, você tem uma oportunidade de conhecer certas inclinações, de conhecer certas partes do seu eu. Quando você está na abundância também. Então, nesse deserto, até a terra prometida, você vai lidar com escassez e com oferta. E ali você vai se conhecer. Nesse caminho, no trabalho Os Filhos d'Alva, eu já experimentei uma fase de muita escassez, e ali eu me conheci. E já experimentei uma fase de muita prosperidade. Ali também me conheço. Quando você não tem recurso, você percebe. Quando você tem, você também percebe. Coloca muito dinheiro na mão de uma pessoa, você vai ver o que ela é capaz de fazer. Tira tudo de uma pessoa, você também vai ver. Sabe esses aí que pregam riqueza sem limite na espiritualidade e que se declaram seres da luz, enviados de não sei quem? Tira tudo deles. Aí você vai ver. Porque o servo bom e fiel no muito, ele também é fiel no pouco. Agora, muitos desses que também pregam uma espiritualidade numa falsa modéstia de pobreza, que defendem a pobreza, que são contra dinheiro e não gostam de envolver isso com espiritualidade porque acham que não tem nada a ver, porque ganhar dinheiro não tem nada a ver com espiritualidade, eles pregam a pobreza, defendem a pobreza, acham que humildade é falta, humildade é viver sem nada. Dá muito para eles. Dá muito dinheiro para eles. Você vai ver a real índole deles.
com muito dinheiro. Então você percebe, tanto a oferta quanto a escassez revelam o coração do homem. E o deserto, no deserto, tem as duas coisas. O que eu ia falar lá no começo? Enquanto eu estou falando com vocês, e muita gente já sentiu, e acredito até que quando eu disser isso, algumas pessoas vão comentar aqui, existe uma frequência sendo emanada para você aqui, enquanto você está me ouvindo, para te ajudar. Essa frequência compõe um dos atributos do raio azul. Deixa eu explicar bem. Eu não estou dizendo que está sendo transferido para você a informação do arquétipo de Miguel. Isso não está acontecendo, porque eu não seria irresponsável de solicitar aos Elohim que transferissem a frequência do arcanjo Miguel dentro dessa palestra. Porque é uma frequência muito poderosa, de uma responsabilidade imensa, portanto, só pode ser recebida por quem a solicitar, sabendo dos preços e de tudo. Eu jamais transferiria essa frequência aqui. O que eu disse é que está sendo transferido para você um dos atributos do raio azul. Uma energia de luz. Pela própria emanação do arcanjo Miguel. Está indo para você. Enquanto você está me ouvindo, você está recebendo. E quanto mais tempo você ficar nessa palestra, mais você vai receber. Qual é o trabalho do arcanjo Miguel? Do raio azul? Eles são guardiões. Guardiões do quê? Primeira coisa, tá? Guardiões. Tem outras coisas. Lembra que eu falei na primeira palestra da deportação dos exilados de Capela? Vamos lá, vamos voltar lá para a gente entender como é que começou isso tudo para que seja necessária a intervenção do raio azul. Vamos colocar assim, só para a gente construir uma historinha, que os exilados de Capela são 100 espíritos. Só para ilustrar. 80 desses espíritos estão num grau ordinário. Não estão conseguindo evoluir. 10 desses espíritos variam entre um pouquinho mais adiantados, menos adiantados. E os outros 10 que sobraram são espíritos negativos. De má índole. Que têm prazer mesmo em fazer o mal. E que são muito inteligentes fazendo isso. Desses 10, 5 são extremamente inteligentes, muito intelecto, muito conhecimento e, por índole, maldade. Existem pessoas más, tá? Não estou dizendo que esse espírito não tenha redenção. Vai ter. É inevitável. É inevitável. Mas, por enquanto, eles estão aqui, nessa índole má. Esses 5, que são os mais perigosos, é tudo dentro da historinha, tá, gente? Eu não estou dando dados concretos. Historinha. Vieram para a Terra junto com 100 e reencarnaram. Porque foi o acordo. Esses 80%, aliás, esses 80 espíritos dos 100, enxergaram a Terra como uma oportunidade de crescimento e acolheram a oferta de Jesus e dos outros espíritos e vieram para cá. E receberam toda a ajuda, todo o auxílio necessário para o progresso espiritual aqui. Os outros 10, que também estavam variando entre mais adiantados e menos adiantados, também viram aqui como uma grande oportunidade de recomeço. É tipo quando você está morando numa cidade e não está mais para você, já aconteceu muita coisa ali, você não está conseguindo progredir, e aí alguém te oferece essa oportunidade de ir para uma outra cidade, recomeçar o seu negócio, fazer qualquer outra coisa que te abra para o novo. Eu acho que pegar esse exemplo aqui vai te ajudar muito a entender esse processo de deportação, que parece uma coisa ruim, mas não é. Porque às vezes realmente ali não está dando para você. É bom você mudar de cenário, é bom você mudar de profissão, às vezes de empresa, de cidade, de namorado, de tudo.
para ver se você se reencontra, se redescobre e tal, para melhorar a sua vida. E às vezes foi a melhor coisa que você fez. Trocar de namorado, trocar de amigo, trocar de cidade, trocar de trabalho. A mesma coisa os espíritos fizeram. E nessa oportunidade foram conduzidos para cá, e esses 90 que eu estava falando abraçaram a oportunidade que as grandes hostes de luz que Yahvé concedeu a eles. Mas tem esses 10. Embora tenham ouvido de Yahvé a proposta, você sabe, né? Tem uma índole. É tipo quando a mamãe fala, não bate no cachorro, que não pode machucar o bichinho. Mas quando a mãe vira as costas, ele vai lá e bate, porque tem prazer em machucar. Aqui na Terra tem um nome para isso. Psicopatia. Transtorno de personalidade. Mas eu estou falando de espírito. Esses 5 que são os mais espertos aceitaram a proposta de Yahvé, vieram para cá, mas estavam pensando em outras coisas. Vamos aceitar. Aqui já não está dando mais porque o pessoal está dominando geral. A gente não pode mais fazer o que a gente está fazendo. Nós vamos ser impedidos, então a gente precisa continuar o nosso negócio em outro lugar. Ele ofereceu aquele campo fértil. Vamos para lá. E vamos fazer de conta que a gente está aceitando a proposta de evolução. Claro que Yahvé sabia de tudo. Claro. Como grande representante do todo nesse quadrante, sabia de tudo. E toda a equipe também. Os 5 desceram, os mais perigosos. E experimentaram a vida ali. Quando desencarnaram, conforme a frequência, vai para a dimensão. Jogou o sapo na água. Esses mais perigosos, quando desencarnados, começaram a construir verdadeiros impérios na 4ª dimensão. Eles encontraram ali a chance de dominarem tudo. E dali da 4ª dimensão, pouco a pouco foram expandindo o seu território, pouco a pouco, dentro da nossa historinha 5, né? Cada um fica com um pedaço, eu colonizo aqui, você coloniza ali, e aí começaram os deuses pagãos, né? Como a gente vê aí. Passados os séculos, milênios, esse império já estava muito grande. E pouco a pouco os representantes desse império reencarnavam, porque é uma lei. Você pode ficar fazendo o que você quiser, mas precisa aceitar de tempo em tempo reencarnar, porque é a roda da vida, é assim. De tempo em tempo, debaixo da autoridade de Yahvé, foram renascendo, renascendo, renascendo. Só que para eles era muito interessante vir renascer, porque eles, pouco a pouco, construíram aqui o mesmo império que tinham lá. E milênios, 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 milênios mais tarde, eles colonizaram a Terra. No deserto de Jesus, a entidade que aparece para ele oferece os reinos do mundo. Eu posso te oferecer uma coisa que eu não tenho? Não tem como. O que foi oferecido para Jesus estava em poder de quem ofereceu. Ele próprio confirma no livro de João: o mundo jaz no maligno. Já vibra nele, já pertence a ele. Por isso que ele pede aos discípulos: estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Ser do mundo é estar no maligno, é vibrar no arquétipo de Satanás. O mundo, a Matrix, como nós vemos, está ressoando no arquétipo de Satanás. Você sabe o que é o arquétipo de Satanás? Satanás e diabo, as palavras significam caluniador e opositor. O diabo é a figura que se opõe ao Cristo, ao Criador. Portanto, é expulso do céu, dentro da história. Da mitologia, lembra que eu uso mitologia. E foi expulso por quem? Pelo nosso amigo aqui. Por quê? Se opõe à luz,
própria luz afasta. Ninguém pegou ninguém pelo cabelo e julgou. Isso aí é história. Porque precisa ser dito assim, gente. Precisa ser dito assim, porque se for falar de verdade, como que acontece, como eu estou na introdução disso aqui com vocês, porque tudo que eu estou falando ainda é naquela peneirinha que a gente já conversou, né? Enquanto eu falo com vocês, fica um pontinho limitando, como se fosse o pé no freio. Não vai, calma, não vai, porque eu preciso passar conforme eles permitem. Não é porque vocês não merecem, não tem nada a ver com isso. Vocês merecem tudo que a luz tem. Só que você não pode passar tudo de uma vez, porque não dá. Não processa, a catarse é muito forte. E essa frequência do raio azul está vindo junto para te ajudar. Para você entender que frequência é a frequência da fé. Fé espiritual. Para te ajudar a abrir o seu coração, o seu entendimento, a sua energia para receber tudo isso. Porque isso vai te favorecer muito mesmo na sua vida, pode ter certeza disso. Então, nessa peneirinha aqui, eu estou contando a historinha de forma resumida. Mas dentro disso aconteceu muita confusão. Pouco a pouco estava tudo dominado. E aí, se não houver interferência, ninguém faz nada. A luz começou a ter cada vez mais dificuldade, porque as trevas sabem como que deve trabalhar. Elas entendem como funciona o cérebro do ser humano e sabem dominar tudo. Antes de Jesus, a dominação era a força. Vocês acham que ele veio aqui à toa? Não veio aqui à toa. Ele veio interromper uma coisa. Não estava dando mais. E Yahvé tentou de tudo lá no Êxodo, tirou o povo, porque se era pela força, então vamos trabalhar no sistema deles. Aí Yahvé usou um braço. Miguel, raio azul, vamos lá. Porque conversando não tem jeito. Por isso que tem que ter o poder para interferir. A polícia, por exemplo, na Terra representa isso. Não quer dizer que faz como é lá, mas representa. A polícia conversa com a pessoa. Olha, não é assim, não pode, está errado. Se a pessoa não aceita no diálogo, vai na força, né? Pega e prende. É assim, lá também é. Tem um limite. E por que que as grandes forças da luz permitem? Porque tem livre arbítrio. A você é dado o direito de escolha. Você é posto aqui na Terra. Você escolhe o que você quiser. A mesma força que fala de um lado, para você seguir, te orienta. A outra força te orienta também. E você vai conforme a sua inclinação. Só que a grande maioria dos que caem aqui são espíritos ordinários. Estão vindo de outros mundos se recuperar, porque esse momento nosso atual é um momento de muita energia espiritual. Esse momento, eles permitem a reencarnação de muitos espíritos mesmo. Isso acontece em todos os planetas que estão em fase de transição. A energia é muito forte. Está havendo um momento de grande transformação. Então é uma oportunidade, sim, de espíritos se resgatarem, de espíritos se reencontrarem consigo mesmos, com a fonte, com a centelha divina. Então começa a nascer um monte de gente para alavancar a transição e para aproveitar esse movimento energético, para aproveitar essa grande egrégora de luz para tirar proveito disso. Tem muita energia se movimentando na Terra. A Terra, nesse momento, está recebendo muita atenção energética das grandes hostes de luz. Então, já que aqui está tão em evidência, está no momento de um vórtice de energia tão forte, eles aproveitam para trazer um monte de espírito. Vai lá que o negócio está bom. Não é assim quando uma cidade está produzindo muito emprego, está crescendo? Começa a vir tudo quanto é empresa, né? Querer investir. É assim. A Terra está sendo essa empresa que tem muito a oferecer. Uma oportunidade espiritual enorme que não houve ainda. Desde Capela. Tá? Porque a Terra já experimentou um momento de tecnologia bem grande. Mas muito lá atrás. Depois disso, que se interrompeu esse ciclo, tem um espaço de tempo para o planeta se recuperar, né? Para tudo voltar a ficar estável, se organizar para uma próxima etapa. Isso é lento, é demorado, porque é o tempo da natureza. Quando a Terra chegou em condições perfeitas para uma nova etapa, aí vieram
os capelinos, e a partir dali iniciou-se uma coisa muito grande. Só que a evolução, desde Capela, aqui, eram nações que se destacavam pela ciência, pela espiritualidade, pela astrologia, mas não era essa coisa tão enorme, tecnológica como a gente está vendo aí. Isso não aconteceu ainda, desde Capela. Tanto que em Daniel 12, quando ele se levanta, o que é dito? Uma grande tribulação, um tempo difícil como nunca houve. Entende? Então essa cidade está com muito emprego, está com uma oportunidade ótima de crescimento e as empresas vêm e investem, aí vem gente de fora e a cidade fica lotada, não é? É assim que está acontecendo com a Terra, para todo mundo tirar proveito daquele momento ali. Só que isso atiça o lado de lá, os dois. Ao mesmo tempo que para a luz é uma ótima oportunidade, porque estão em evidências muitas ferramentas de luz, um grande salto de consciência está acontecendo no planeta, então é uma chance da gente acertar muitas de uma vez só e salvar muita gente da ignorância. O outro lado também fica de olho. O outro lado também fica de olho. Uma chance que nós temos aí de pegar o que nos interessa. Investem pesado em cima disso. Até Jesus, a dominação era a força. Depois que Jesus partiu, o nosso arquétipo atuou, colocando ordem no pardieiro. Porque não tinha jeito mais. Eles dominavam tudo, do lado de lá e do lado de cá. Miguel interferiu. Eles não queriam mais reencarnar, queriam manter tudo do jeito que estava. Qualquer um que vinha era morto. Não tinha como. Jesus só durou 3 anos e meio. Se isso não tivesse acontecido, o Vinícius não duraria 12. Os filhos da Alva, eu já estou há 12 anos. É graças à intervenção do nosso arquétipo que o Vinícius está aqui falando. Senão não falaria. Ninguém que vem ajudar falaria. Se aquele sistema ainda estivesse funcionando, ninguém falaria. Jesus. Não estou falando de qualquer um. Durou 3 anos e meio. Com toda a luz. Olha o sistema como era bruto. E todos que vinham tinham que se manter escondidos o maior tempo possível. Jesus ficou 3 anos e meio porque ficou escondido o maior tempo possível. Porque se viesse já escancarando lá em Jerusalém, já ia ser morto no primeiro ano. Mas ele ficou escondido. Os grandes espíritos ficam escondidos. Um tempinho, fala para poucos, manda mensagem aqui, faz um negócio ali. Por isso que o trabalho da luz não pode tomar proporções gigantescas de uma hora para outra. Ainda hoje, mesmo o sistema, aquele sistema terminando, ainda tem a atuação dos negativos e ela é muito forte. Eu vou explicar como que ela funciona. Mas lá não, nasceu Herodes, quando soube que o Messias tinha nascido, mandou matar todas as criancinhas numa certa idade para não ter risco do Messias aparecer e não roubar o trono dele, porque ele achava que Jesus ia tomar o trono dele, porque a profecia diz que Jesus assumiria o trono de Davi, e Davi era o rei de Israel. Então, como eles não entendiam nada, eles achavam que Jesus ia tomar o trono de Herodes. E por isso que houve tanta confusão, porque Judas, por exemplo, era alguém que acreditava nisso, que Jesus ia tomar o trono de Herodes, ia tomar o trono de César, ia roubar o trono de Roma. Eles achavam que a intervenção espiritual se daria desta forma. Não é diferente de hoje. Você sabe que não é, porque o povo até hoje acha que é assim, né? Que vai descer nave, vai tomar o poder e vai assumir. Não entenderam porcaria nenhuma de nada, porque a libertação sempre começa dentro. Se não houver uma mudança, eu falei no começo, se não houver expansão, não adianta esperar nada que não acontece. Porque a realidade é a projeção da consciência. Se não muda a consciência, não muda a realidade. Por mais que você tire César e coloque fulano. Se tirar César, estou falando César porque se eu citar nomes, vão jogar pedra em mim dizendo que eu sou de direita ou de esquerda. Então deixa eu falar César, né? Que ninguém vai pegar no meu pé. Se tirar César e colocar Jesus, não dou um mês para todo mundo estar jogando pedra em Jesus. E lá na época, quem que eles escolheram? Barrabás. Por quê? Porque Barrabás era dessa filosofia.
olho por olho, dente por dente, vamos lá e bater e destruir, matar, a força, a força, a força, a força, a força. E quem que trabalhava assim desde então? Os negativos. E a humanidade quer mudar um ciclo fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo para manter o ciclo. Não tem a menor coerência. Para destruir um ciclo de violência, eu faço violência. Faz sentido? Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do centurião de Roma que foi pegar Jesus no Getsêmani, Jesus imediatamente curou o soldado e falou o quê? Aquele que ergue a espada, pela espada, morrerá ou será ferido. Se você pensa que vai instaurar paz pela guerra, esquece. Guerra chama guerra. Paz chama paz. É simples assim. Não quer dizer que você não tem que defender os seus direitos. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou falando de vibração. E aí, Miguel, com as hostes celestes do raio azul, expulsaram a terça parte dos governantes da quarta dimensão e obrigaram eles a reencarnar. E a gente entrou numa era escura aqui no planeta, mas teve que ser. Assim, para acabar com aquela tirania que simplesmente não deixava ninguém durar. E esse tempo de hoje, a gente conquistou uma liberdade espiritual que é muito importante. Vocês não têm ideia do privilégio que... Agora vocês estão entendendo, né? Por que tá vindo esse monte de gente para cá. Porque hoje eu posso falar do que eu quiser. Claro que existe a retaliação, mas nem se compara aquilo lá. Hoje eu posso falar mal de Roma. Eu não podia fazer isso. Hoje eu posso ter um canal no YouTube e discutir sobre qualquer coisa. E ter direito à voz. Eu não podia fazer isso lá. Conquistamos um direito espiritual graças à interferência desse arquétipo também, que dá aos espíritos uma chance singular de evolução. Por isso é tão importante que muitos reencarnem neste momento. Porque vocês não têm ideia do quão difícil é chegar no ponto que a gente chegou. Quão difícil foi para a luz, para que você estivesse agora ouvindo isso aqui. Então muita gente vai olhar para esse vídeo e falar, nossa, 1 hora e tanto de palestra, não aguento, não tenho paciência para isso. Não reconhece o valor que tem, porque essa palestra de 1 hora e pouco é o produto do esforço de muitos espíritos para que isso pudesse chegar aqui até você. E foi muito trabalho, custou sangue, literalmente o sangue de muitos enviados, para a gente poder estar discutindo isso aqui. E graças a Deus que hoje a gente pode falar sem ter o pescoço cortado. Claro que a gente sofre uma consequência social, porque a gente é doido, né? Vocês sabem que a gente é doido, então esquisito. Quando você anda nos caminhos do reino, você vira as costas para o mundo e o mundo também não quer saber de você, porque se você não entrar na política dele, também, para que vai te dar espaço? Você falar contra o sistema? Não vai, né? Então, você é meio que botado de lado. Isso já começa na escola, isso já começa na família. O diferente que ousa pensar de outra forma já é tido como esquisito, porque eu, desde pequeno, eu era o estranho, né? O esquisito, o bicho do mato, sei lá. Aí eu era posto de lado. Ah, ele é muito esquisito, muito estranho. Ah, ele ainda tá com aquelas coisas? Os tios falavam pra minha mãe, você ainda tá com aquelas coisas? Não tá estudando aquelas coisas, lendo aquelas coisas? Ou seja, como se fosse coisa de gente doida? Pois é. Por várias vezes, minha avó me pegou lendo a Bíblia e falou, olha, não fica lendo isso aí não. Você vai ficar doido. Ler essas coisas deixa a pessoa doida. O certo, o bonito, era eu ficar lá, no churrasquinho da família, conversando sobre o chá de nada. É um chá de nada. Você sabe como é que é, né? E como eu nunca me interessei, porque eu queria entender outras coisas, eu era o esquisito. Aí na escola também tem, né? Todo mundo te evita, porque você é o estranho. No trabalho você é o estranho. É assim que vê. É assim que o mundo vê pessoas como nós. É assim. Então, o raio azul precisa conter a ação desses que estão na quarta dimensão. Cada um num setor.
E quando um espírito daqui desencarna, conforme o nível psíquico, energético, vai para essa dimensão dominada por eles. É isso que eles querem. E existe um projeto em andamento, já há um bom tempo, na Terra, para emburrecer a humanidade. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Por quê? Se eu conseguir desacelerar o desenvolvimento psíquico do ser humano, lembra que a gente está numa era muito favorável. Justamente por ser favorável, pode haver um grande salto. E se houver um grande salto, lembra aquela parcela que veio de lá e que está dominando isso aqui há muitos milênios? Não quer, porque se houver o salto, acabou a festa deles, eles vão ter que ir para outro lugar. E como eles não querem largar o osso, eles sabem que vai acabar uma hora. Eles sabem. Só que são tão iludidos que eles querem manter o máximo de tempo possível. Uns sabem, outros não. É como as pessoas aqui da Terra que vivem como se não fossem morrer. É tipo isso. Alguns acham que nunca vai acabar. Outros sabem que em algum momento a festa vai ter fim, porque já teve fim lá. Mas a grande maioria trabalha como se não houvesse amanhã. Aqui na Terra não é muito diferente, né? Então, eles estão usando artifícios tecnológicos porque a tecnologia está avançando a humanidade. E a mesma tecnologia que é portal de muita coisa boa, também é portal de oportunidades, lembra do deserto? E no meio disso está vindo muita coisa que isso já é comprovado. A geração atual está ficando burra. É verdade, eu estou usando essa palavra porque é mesmo, para emburrecer. Essa geração está com mais dificuldade de desenvolver certas coisas do que a geração anterior. A estratégia é essa, é emburrecer. Alienar, distrair, oferecer dopamina, 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 porque vicia, né? Então, quanto mais dopamina, mais novidade, mais distração. É uma estratégia perfeita que está emburrecendo uma massa colossal. Já que está vindo esse monte de gente para cá, e monte de gente é Xi, para eles lá. Para a luz, são almas que vão receber uma oportunidade singular, ímpar, de evoluir. A gente já discutiu, né? Por quê? Os do outro lado estão vendo Xi. Só enxergam isso. Xi, 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 Xi. Não é xixi, é Xi. Xi, energia vital. Quanto mais gado, mais lucro. Então vamos lançar um monte de coisa para prender essa garotada toda nesse sistema aqui. E atrasar o cordeiro. A gente não pode impedir que ele vença. Porque ele sempre vence. Mas a gente pode atrasar. Então vamos atrasar o máximo que a gente puder. E tirar o maior proveito disso. É igual criminoso, sabe? Uma hora pode ser que a polícia descubra, mas enquanto isso vamos aproveitar. E pode ser que a gente consiga burlar até a polícia. Existem alguns que acham que estão burlando o cordeiro. Existem alguns que acham que ele não está percebendo. Existem alguns que acham que os olhos dele não estão sobre a terra neste exato momento. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi dito pelo anunciador: enviarei o meu anjo que me anunciará. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Eu estou julgando uma para você aqui. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que é o pecado? Aquilo que resiste à fonte. O pecado é o que transgride. Torna o espírito impuro. Ou seja, é o negativo. O Cordeiro tira o pecado do mundo. E tem gente que acha que o Cordeiro sumiu. E isso, inclusive, é dito nos próprios movimentos espiritualistas, que já está em outro lugar, fazendo outra coisa, em outro planeta, em outra galáxia, que nem aqui ele está mais. De onde é que vem essas teorias? Tudo isso é para enfraquecer a atuação do Cordeiro no planeta. Mas ele continua aqui. E nada está fora do alcance dos seus olhos. Os negativos tentam tirar essa verdade das pessoas, os negativos tentam diminuir a luz do Cordeiro, mas a verdade
A verdade sobre o Cordeiro está sendo dita nessa palestra. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão pegar. E esse projeto está em andamento para emburrecer as pessoas. Simples assim. E há uma outra forma de extração de chi, que eu vou falar, mas eu não vou durar muito tempo falando disso. Porque não pode. Não pode. Quem tem mais chi é quem vem, quem acabou de chegar. Um bebê é rico em chi. Quanto mais puro, mais chi. Quanto mais magnético, mais chi. Aí você vê em alguns rituais, por exemplo, usando o gatinho preto, o sapo, a galinha. O sapo é extremamente magnético. Por exemplo, onde eu moro é extremamente magnético e magnetizado, porque tem muito sapo. Tem rã, tem de tudo. Aqui eles são tratados como deuses. Sempre. Eles ficam aí. E às vezes aqui no pátio eles ficam passeando e eu brinco, converso com eles. São espíritos magnetizadores. Quando eu estou falando espírito, não estou falando que tem uma entidade ali não, tá? Eles são espíritos como tudo é. Eles são obreiros elementais fantásticos. Só que os do lado de lá sabem que eles têm muito magnetismo. E aí faz o quê? Sabe o fulano que te traiu? Que te trocou pela outra? Ou que a fulana que te trocou pelo outro? Pois é, você pega o nominho dele e faz um negócio lá que óbvio que eu não vou falar. E amarra a boquinha do sapo com o nome da pessoa lá dentro, com um fio de cabelo, com o que quer que seja. Extremamente magnético. O magnetismo enorme do sapinho vai fazer com que toda a sua raiva e indignação seja transferida para aquela pessoa. Isso só quem sabe fazer é feiticeiro. Nenhum de vocês nem tente pegar o sapinho e costurar, porque além de você não saber fazer, que não vai dar certo só porque você fez isso, você vai contrair um karma enorme, porque o que não se conta é o seguinte, porque o mesmo sofrimento que vai do sapinho, que vai para a pessoa, vai para o seu campo também. Isso não te contam, mas eu estou contando aqui. Você quer atrair coisa boa? Faz o bem. Acabou. Resolveu o problema. Faz o bem. E aí, esses seres que são cheios de chi são um prato suculento para essas forças do lado de lá. Eles precisam desse chi para fazer certas coisas. Aí chega um ser humaninho, lindinho, fofinho, bebezinho, cheio de chi. Libido transborda ali, porque tem muita energia vital. Chegou com a carga completa. Opa, ali tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa ali. Vamos pegar essa muita coisa boa para fazer o que a gente precisa. Porque para fazer o que a gente precisa, a gente tem que ter um chi concentrado. O que eles precisam, Vinícius? N coisas. Uma delas é praticar a mediunidade de efeito físico. Estuda sobre isso. Os negativos também sabem fazer essa coisa. A mediunidade de efeito físico é capaz de fazer um espírito plasmar nessa dimensão. Jesus fez isso. Apareceu por muito tempo, interagiu porque plasmava, mas Jesus tem o canal direto com a fonte do chi. Eles não têm. Eles precisam tirar de outra forma. E para que eles precisam plasmar? Pois é. Pensa aí. E daí tem um mercado aqui que funciona dessa forma. Segura a onda aí, tá? Isso é hipervalorizado e paga-se muito bem para fazer isso. Uma mãe engravida e assim que o filho nasce, ele é usado para um experimento. Que experimento é esse? Esse bebê é estuprado, filmado, morto. E se você tiver esse material, você ganha milhares e milhares e milhares de dólares em cima disso. Paga-se muito bem por esse tipo de conteúdo aqui na terceira dimensão. Psicopatas. E há pais psicopatas que engravidam
para isso, para ganhar dinheiro em cima disso, de estupro de bebês. E há quem compre por um preço altíssimo esse material. É um mercado que acontece nesse planeta. E do lado de lá, o chi desse bebê vale ouro. Por que será que tem tanto aborto? Por que será que tem tanta covardia com criança, com bicho? Você percebe que aborto é uma coisa cada vez mais... Pois é. E o trabalho do nosso arquétipo é contra a ignorância. Quando esse pessoal passa do limite, eles são neutralizados, tá? Mas Yahvé deu um tempo, tem um cronograma. Ele vai respeitar. Enquanto estiver rolando o tempo, porque Yahvé está ganhando almas com isso, para a luz, os outros se aproveitam. E você que não quer a luz, sua energia psíquica está entrando em fase com o arquétipo de Satanás. Eu deixei chegar nesse ponto da palestra para te dizer isso. Quem não está do meu lado está contra mim. Ele disse isso. Ou você vai para o cordeiro, ou você vai para a besta. Sabe a marca da besta? Pois é. O povo está achando que é um chip. Ela atua também através de um chip. Quem tem ouvidos, ouça. Tem um chipzinho aí que todo mundo segura e que através dele vem muita informação. Mas eu não estou falando que essa é a marca. É um instrumento através do qual se faz muita coisa. E que também é utilizado para colocar a humanidade na frequência da besta. A frequência da besta, que é o domínio do ego, faz com que você ressoe no arquétipo de Satanás. Então, quando você não quer a luz, você tem todo o direito. Não tem em cima do muro, tá? Ou você pula para o lado do cordeiro, ou você vai pular para o lado da besta. E se você está magnetizado na besta, ou seja, vibrando o arquétipo de Satanás, quando você desencarna, o que acontece? Você é gado de Satanás. Lá tem vários departamentos, várias hierarquias que recebem vários tipos de espírito para várias coisas. Uns são escravos, outros são torturados, outros são obrigados a trabalhar para eles aqui, senão não come, não se alimenta, porque sente frio, sente sede, sente tudo. Sem a luz do Criador, tem fome, tem sede, tem frio, tem carência, tem falta, tem escassez. Eu sou o pão do céu. Quem se alimentar de mim não terá fome. Ele disse para aquela mulher no poço: quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. O pão do céu está aí, na mesa para você. É abundante, é rico, é farto, a água viva está jorrando. Você precisa se alimentar e beber dessa água. Porque se você não se alimenta, você fica com fome. Você é lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O cordeiro está com as mãos estendidas, te chamando: vem. Vem. Está cansado? Vem. Está triste? Vem. Está sofrendo? Vem. Está com fome? Vem. Eu vos aliviarei. Essa é a oferta para a humanidade. E abençoado é você por estar aqui até agora, se alimentando deste pão, bebendo desse cálice, na mesa do Cordeiro. Quando você absorve o arquétipo de Miguel, quais os atributos?
Fé. A energia do raio azul traz fé. Capacidade de acreditar que você pode conseguir, que você pode vencer, acreditar em muito mais do que o que você vê. Quando você recebe o arquétipo de Miguel, você acredita no bem. Acredita no bem. Por que Miguel é tão poderoso como um arcanjo? Porque ele tem fé. Então, fé é um dos atributos do arquétipo. Liderança. Você é um líder. Você quer ser líder? O arquétipo do arcanjo Miguel vai te dar liderança. Ele é o príncipe dos anjos. Ele lidera as hostes celestes. Responsabilidade, inteligência emocional, força, o yang equilibrado com o yin, porque Miguel tem isso equilibrado, intuição, sabedoria, autoridade. Miguel é um líder excepcional. Quer ser um bom líder? Você pode trabalhar com o arquétipo do arcanjo Miguel. Vai te dar uma liderança divina, porque é uma liderança justa. A justiça é outro atributo da energia do arquétipo. Poder pessoal elevado, autoestima, autoimagem, autoconfiança. O raio azul aumenta o seu poder pessoal. Quanto mais raio azul, mais poder pessoal você tem. Mais capacidade de confiar em você, de se amar, de se valorizar, de se enxergar como uma figura de poder, de autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Coragem. Outro atributo do arquétipo. O que mais sobeja em Miguel, uma das coisas, é coragem. De enfrentar o que precisa ser enfrentado, de vencer o que precisa ser vencido, de lidar com o que precisa ser lidado. Tem isso aqui para fazer, nós vamos fazer. Eu preciso resolver essa situação, eu vou resolver. E coragem não é ausência de medo. Coragem é força de ação acima do medo. Coragem é eu vou, eu faço, eu executo. Quando a frequência do arquétipo é permitida pelo ser, ele tem coragem de fazer o que precisa ser feito. De ir atrás dos seus objetivos, de ir atrás da sua felicidade, da sua liberdade, da sua autonomia, da sua independência, da realização dos seus sonhos, da construção do seu caminho de vida. Coragem de fazer o que precisa ser feito. Sabe o que você precisa resolver? Que você fica só se sabotando, titubeando, procrastinando. É quando a frequência dele entra, ele te dá força para você ir lá e resolver. E aí vem a bravura. Porque Miguel não tem medo de cara feia. Quando precisa descer lá nas profundezas, ele vai. A bravura é isso, é a garra, é a determinação. Mesmo com desafio, mesmo com dificuldade, mesmo nessa situação, mesmo com infortúnios, diante das impossibilidades, a bravura faz você lutar. Porque você, como co-criador, talvez não precise lutar por uma série de coisas, mas por você, você precisa lutar. Miguel luta para executar a vontade do Criador. E a vontade do Criador, acima de tudo, é que você seja feliz. Se existe uma vontade a seu respeito, é que você seja feliz e evolua da melhor forma possível. Ele vai te dar bravura para você lutar por você e pela sua felicidade, porque na natureza tem uma regra. Os fortes prevalecem. E é essa força que faz você prevalecer. Não é a força do dinheiro, não é a força do seu braço, não é a força do que indica, mas é a força de Deus. Miguel não está colocando essas forcinhas aqui, não. Ele está colocando a força de Deus em você. Porque o dia que você entendeu quem é como Deus, a bravura vem e você vence qualquer coisa, porque coloque uma coisa na sua cabeça e no seu coração. Miguel sempre vence o diabo. Sempre vence o diabo. Na sua vida, colocando esse arquétipo, você sempre vai vencer o mal. Sempre, sempre. Seja ele qual for, onde for, em que situação for.
Ele também é o arcanjo da justiça. E essa justiça te passa a ética espiritual. Ética. Miguel tem de sobra. E o raio azul tem um outro atributo muito poderoso. O raio azul é o raio da execução da vontade do Criador. Por que Miguel é tão forte? Porque ele faz a vontade do Criador. A bandeira dele é revelar o Criador. Miguel não faz a própria vontade, ele faz a dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Miguel é tão fiel a Yahvé que essa é a política. Por isso que ele é um braço da força de Yahvé, porque é fiel. Porque a política de Miguel é essa. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele seja visto através de mim. Por isso é chamado de o anjo do Senhor. Pela fidelidade à vontade de Deus, que se expressa nesse quadrante universal através do conhecido Deus Yahvé. E que você pode vê-lo quando realmente abrir os olhos. A vontade do Criador é a prioridade de Miguel. Quanto mais Miguel se esvazia de si, mais ele se enche de Deus. E quando eu falo isso, não estou dizendo para você se anular. É entender que o seu ego existe para servir ao todo. Quanto mais você serve, mais luz você tem. Eu trabalho para o todo e o todo trabalha para mim. No Salmo 37 é dito: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Falou coração, não falou ego. Não falou cabeça, ilusão, ideal, não falou isso. Falou coração, alma. Sirva ao todo, que a consequência é para você. Pronto. Mas claro que isso é impossível. Quando se fala sirva o reino, faça pelo todo, é porque ele está tentando pôr na sua cabeça o seguinte: trabalha para mim e eu vou trabalhar para você. É uma política de troca, é uma via de mão dupla. Você dá tudo que tem e recebe tudo de volta. É proporcional ao que você dá. Se eu chegasse aqui e trouxesse 10 minutos de palestra, eu ia receber a luz proporcional a 10 minutos. Por isso que eu fico esse tempo todo. E quanto mais luz eu entregar para vocês, mais luz recebo. Porque isso está agregando na minha evolução espiritual. E quando você pega o gosto pela coisa, e aí é que você vai mesmo, e se esvazia, e dá tudo de si, e dá o seu melhor, entrega o seu melhor. Sabendo que quanto mais você faz fluir, mais vem. Tem que sair da crença da escassez. Não, não vou falar tudo não, porque senão não vou ter o que falar. Isso é crença da escassez. Vinícius nunca teve isso. Desde o começo, Vinícius sabia, quanto mais você falar, mais virá para ser dito. Porque a fonte é inesgotável. E para você ser um canal da abundância, você precisa ser abundante nas suas expressões, em todas elas. Você quer ter abundância de amor, seja abundante na expressão de amor. Você quer ser abundante na prosperidade, seja abundante em gerar recursos, que é a expressão da prosperidade. Aquilo que você der de bom coração, você vai receber de volta. Jesus disse 100, 60 e 30 por 1. A semente, de acordo com a consciência e de acordo com o que foi plantado, volta 30 por 1. Uma semente produz 30. Outra semente 60, outra 100. Depende de que semente é essa e de quem está plantando. Olha a abundância dele. Não vem só o que você semeou. É multiplicado. A luz da gravação dessa palestra é uma. E a luz que vem de volta para me ancorar na minha evolução espiritual é multiplicada. Por quê? Porque uma pessoa está gravando. Então, uma pessoa está emitindo luz. Claro que nada do que é dito a partir de mim. Eu só estou falando.
O trabalho do Vinícius aqui é só falar. Quem está falando é Deus. E essa luz está fluindo pelo Vinícius, até você. Só que essa luz só pode falar porque o Vinícius está aqui gravando. E aí, muita gente vai ouvir. Muita gente vai receber o benefício dessa luz. E quando essa luz voltar, ela volta multiplicada. E o que é que ela faz na vida do Vinícius? Ajuda o Vinícius a evoluir cada vez mais. Você quer crescer? Em todos os sentidos? Trabalhe pelo todo. É isso que o todo está tentando te dizer. Trabalha para mim, que eu vou trabalhar para você. Dá o seu melhor para mim. E o todo está em toda parte. Jesus disse: quando fizeste a qualquer um dos pequeninos, a mim fizeste. Não era Jesus que estava falando. É preciso que se entenda isso. Não era Jesus que estava falando. Quer fazer para ele? Olha em volta, está cheio de oportunidade. Se você fizer a qualquer um desses pequeninos, já está fazendo para ele. Por isso Miguel é tão poderoso. Porque ele serve, 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 serve sem parar. A vontade dele é a política desse arquétipo. E se esse arquétipo começar a atuar em você, você vai ser movido, impulsionado a fazer a vontade do todo, sem parar. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, não é mais para mim, é para o todo. Você não vai trabalhar por você. Você não vai levantar e fazer doce para você. Você vai caprichar para fazer para o todo. Você costura? Você não vai costurar para você, só para você receber o dinheiro de volta. Você vai costurar para fazer o outro feliz. Entendeu isso, criatura? Se você entendeu isso, você acertou na loteria. Dê o seu melhor, dê o seu máximo com todo o amor e generosidade que você tem dentro de você. Faça, 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 faça. Quanto mais você fizer, mais você vai receber. Agrada-te do Senhor, que o resultado disso, Ele te concede os desejos do seu coração. Aqui, ó, peito. O que volta para você, preenche o peito. Realiza o peito. Sabe, um belo dia que acontece uma coisa e fala assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Pois é. Não existe prêmio nem castigo. Tudo é consequência. Miguel é o anjo mais fiel do Senhor. Por isso, tudo que ele faz é para o Senhor. E quanto mais ele faz para o Senhor, que é o todo, e que é representado nesse quadrante através de uma figura, mais volta. E o que acontece? Mais poderoso o Miguel fica. Essa é a chave. Esse é o segredo do poder divino. Esse é o segredo do poder divino. Uma outra parte, Miguel aparece a Josué, no capítulo 5 do livro de Josué, do 13 ao 15. Josué vê um homem com uma espada, que é um ser espiritual, e ele pergunta para o homem, és tu dos nossos ou você é nosso inimigo? E o homem diz a Josué, venho até você como príncipe do exército de Deus. De quem nós estamos falando? E ele fala para Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Mas Vinícius, o que isso tem a ver com o arquétipo? Tirar as sandálias dos pés é desnudar-se. Desnudar-se. Tirar toda a sua capa, toda essa casca, toda essa vaidade, esse orgulho, essa máscara, esses personagens, tira tudo de você. Desnude-se. O arquétipo dele faz isso. Te dá uma ordem. Retire as sandálias. Não pode haver nada entre o seu pé e a terra santa. Você precisa estar nu. E não é nu de roupa, é de energia. Puro, íntegro, entregue 100% em contato com o divino. Se você se desnudar, aí você pode entrar em ressonância com a terra prometida. Só quando você se desnuda é que você pode sentir a frequência da terra prometida. Se você fizer isso,
você vai entrar em ressonância com a terra prometida. Logo, o arcanjo Miguel, no arquétipo, te estimula a desnudar-se, porque é só assim que você o vê face a face, que você o sente e que você o vive. Termino essa palestra compartilhando com vocês o que acontece quando você se dispõe a servir, servir, servir e servir, como mostrou o arquétipo. Certo dia, eu estava meio angustiado com uma situação que eu não tinha como resolver. Estava totalmente fora do meu alcance humano. E em oração, pela manhã, eu falei para os guias, eu conversei com eles e me dispus. Falei, olha, se eu puder fazer alguma coisa que eu não estou fazendo, que eu não sei, me mostrem, porque eu quero resolver isso, mas eu não sei como. E talvez exista alguma coisa que eu possa fazer, mas eu não estou enxergando. Eu fui ali me dispor. Ok, depois daquela oração sincera, eu fui fazer as coisas durante o dia. À tarde eu saí para resolver umas coisas. E eu estava no estacionamento do supermercado e passou um rapaz de carro. Olha para vocês verem o que acontece quando você escolhe servir. O todo te serve. Passou um rapaz, olhou para mim, parou o carro e me chamou na janela do carro, assim, na porta. E me perguntou, você acredita em Deus? Eu falei, claro, acredito. E ele continuou dizendo assim, eu olhei para você e eu tive uma visão. Eu vi um caixão. Na hora que ele falou caixão, já pensei, epa, ai meu Deus. Mas ele falou assim, não, naquele caixão tinha um morto que estava numa feição de paz, estava descansando serenamente. Totalmente ali inerte, totalmente entregue ao descanso. E quando eu tive essa visão, estou falando como se um rapaz estivesse falando para mim, Deus me disse o seguinte, fala para ele, esse ele sou eu, Vinícius, que assim como aquele morto descansa, que é para ele descansar em mim e me deixar fazer, porque sou eu quem vai fazer. O rapaz me falou isso, me abençoou e foi embora. Porque no mesmo dia, à tarde, veio a resposta da minha oração que eu fiz pela manhã, através de uma pessoa que eu nunca vi na vida, que não me conhece, não sabe nada sobre mim, mas que o todo, naquele momento, inspirou aquele rapaz a me dizer o seguinte, Vinícius, o que você me falou de manhã, quem vai fazer sou eu. Descansa e me deixe fazer. Por isso que servir é a melhor garantia de auxílio que você tem na sua vida. Dê tudo de você pelo todo, que o todo também dará o melhor para você sempre. O grande príncipe está de pé para te auxiliar no reconhecimento da sua própria força. Ele se levanta num tempo de grandes tribulações para que você também esteja de pé. Miguel se levanta não é durante o tempo bom, simplesmente, mas é nos dias maus para te dizer o seguinte, perante os desafios da sua vida, fique de pé. Perante os momentos de tristeza da sua vida, fique de pé. Diante das impossibilidades, dos infortúnios, dos problemas, fique de pé. Permaneça de pé, na força de Deus. Quando Moisés estava a caminho do Mar Vermelho, Faraó se revoltou. O orgulho falou mais alto e veio atrás do povo de Israel. Quando os israelitas olharam e viram o exército de Faraó vindo, eles pensaram, agora é o nosso fim, agora acabou. Moisés clamou ao todo. E quando ele clamou, o todo disse, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche.
Quando Moisés recebeu isso, a coluna de fogo, que era quem é como Deus, deslocou-se da frente de Israel e se colocou atrás do povo de Israel, fazendo uma muralha entre o povo e Faraó. E quando isso aconteceu, o povo marchou. A mensagem, talvez a mais bonita que eu quero te passar aqui, é essa. Seja qual momento for da sua vida que você esteja enfrentando, lembra dessa coluna de fogo. Ela está entre você e aquilo que te desafia. Aquilo que te desafia não vai te tocar, não vai te alcançar enquanto você marchar. Então marche, na certeza de que o poder de Deus vive em você e através da sua fé, do seu movimento, que esse mar vai se abrir. E lembre dessa sabedoria. Enquanto você marchar, a coluna de fogo que te guia se voltará para trás de você para te guardar. É essa a energia do grande príncipe disponível a todos nós. O grande príncipe é grande porque expressa a grandeza de Deus. Gratidão por você ter ouvido até aqui.